Sejam bem-vindos, colírios e colapsos, nosso Brasil todo, em mais um episódio do nosso podcast. Eu amo o Brasil, que se resume a 100 pessoas. Brincadeira, gente! Bem-vindos a mais um episódio. Pra quem tá em casa tão colapsado quanto eu nesse dia de calor insalubre em São Paulo, estejam prontos, porque a conversa vai ficar ainda mais insalubre. Pra você que esperava que esse episódio não ia acontecer porque a gente não ia sair do primeiro, também estamos surpresos, mas estamos aqui mais uma vez. E hoje o nosso tema é relacionamentos entre o colapso e o colírio. Então vamos lá falar sobre o nosso tema. Hoje, olha, não temos vinho. Não, eu queria agradecer a nossa seguidora Jéssica Silva, que deu o conselho da gente ter um drink diferente. Muito obrigado, Jéssica. Não fez mais do que obrigação, já que a gente se conhece há 9 anos. Nossa, e são dias quentes aqui em São Paulo, então foi uma ótima ideia. A gente tá muito da Nostra. Pra variar. Mangiare, bailare, Itália, Perol. Ah, é? Não! Eu tinha pegado essa referência, gente, não vou gravar de óculos. Não, gente, imagina, Perol, bebida da Itália. Mano, eu não tinha pegado essa referência. Não, eu sabia que era da Itália, mas eu não peguei até agora. Inclusive, não é querendo expor a nossa seguidora que deu a dica dos drinks, mas ela tá apaixonada por um italiano. E aí ela já tava reclamando que os italianos são, tipo assim, muito românticos, muito românticos. Isso é uma reclamação? Aparentemente pra algumas pessoas Não tá, né? Eu não sei. O demais. Existe sempre um limite do demais. Pra tudo na vida. É, isso é um fato. Nossa, eu tô me sentindo muito na banheira do Gugu, assim. Uba, 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 Bora colocar algo vai. que importa. Chegaste a ter algum relacionamento internacional, já que a gente tá falando da Itália? Relacionamento? Já namorou algum gringo? Não, namorar não. Já ficou com um gringo? Já. Pokémon, não é uma coisa óbvia. Várias vezes. Eu acho que eu nunca fiquei com um gringo, parando aqui pra analisar. Eu tive uma fé muito sexual, assim, tipo, acho que foi muito relacionado a sexo, mas eu tive uma fé com um argentino que era dono de uma festa de putaria em Buenos Aires. Eu burro que as histórias nunca são leves. Ai, Nunca é tipo assim, eu encontrei na padaria, compramos um sonho, transamos uma vez e acabou, não. Não. É tipo assim, ele era dono de cartel de drogas. Ele me chupou nadando. Aí a gente se conheceu, daí a gente começou a se seguir. Aí ele tem essa festa em Buenos Aires chamada Faggot. Aí eu fui pra Buenos Aires, aí a gente saiu em vários rolês, até que a gente, tipo, passou uma noite juntos, assim, tipo... Não foi romance, foi outra coisa. Nossa, velho, tipo assim, muitos detalhes eu gostaria de saber menos. Mas de relacionamentos, quais foram os relacionamentos que você teve, então, P? E essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer, porque, porra, acabei de fazer uma pergunta, acabou com a resposta, cansei. Eu não acabei com a resposta, gente. Ele entregou horrores. Ai, gente, então, não. Literalmente. Eu acho que eu separo 2 fases de relacionamento. Tem 3. Tá. Tem relacionamento hétero, que eu fui obrigado a ter, porque eu morava no interior do Paraná. Acho que todos nós aqui gays passamos por isso. Ah, eu tive um, mas eu era bem criança. Não, eu tinha 17 anos, foi onde eu perdi minha virgindade. Ah, eu tinha 15. Não, eu perdi a minha virgindade, eu amava ela, tal, pá, assim. Ah, é. Aí a gente ficou 1 ano, o período do cursinho, passei na faculdade, fui morar no Rio, beleza. Aí tem os namoricos de faculdade. É muito gostoso isso aqui, não vou conseguir me concentrar. Mas tá, continua. Ai, tá bom, né? Bom, tá muito Aí teve os... Eu sei fazer drinks. E aí teve os namoricos de faculdade. Sim. Que durante a faculdade eu tive alguns namoricos que duraram poucos. Tá. Duraram poucos meses. Um era um psicopata, o outro era estudante de... Gente, isso é ótimo. Ele era estudante de jornalismo esportivo. Então mais um psicopata pra lista. Então mais um psicopata pra lista. Tá bom, foram alguns psicopatas. Aí a gente terminou porque ele, sei lá, me chamou umas 3 vezes pra ir no jogo do Fluminense e eu recusei. Ah, não, mano, do Fluminense ainda. Porra, se fosse do Flamengo, eu não iria do mesmo jeito. Não. Aí a gente tá conhecendo o Fla-Flu. Bom, mas enfim. Ai, tinha o Bangu também. Aí... Eu conheço o time de futebol do Rio. Sim. Aí... Bom, aí depois teve os relacionamentos em São Paulo. Que daí em São Paulo foram os relacionamentos longos, assim. No primeiro eu já casei. Eu não aceito essa já história. falou isso. Gente, mas eu só casei por causa do plano de saúde. Ele é desquitado. Eu sou desquitado. Gente, eu não tinha nem 30 anos, eu já era grisalho e desquitado. Que eu agora já passei dos 30. Aquela amiga que envelhece cedo. Ai, sim! Nossa, eu saí de casa com 18, né, gente? Eu comecei cedo. Sim. Aí teve esse primeiro, aí teve o relacionamento com o Ninfo, que foi diagnosticado com compulsão por sexo. Sim. Ninfo, não na criatura mítica no gênero masculino, tá, gente? Do Las Montré. É realmente na abreviação de ninfomania. Pesquisem a referência Las Montré que vocês vão entender. Aí vai ter que, vai ter que soletrar pra pessoa saber escrever esse nome. Não é tão fácil assim. Tá bom, gente, vocando. Aí teve Aquele o último. filme, né? Aí teve o último que acabou dia 3 de junho. Não, acabou dia 27 de junho.
Então faz É, 3 foi mais meses. recente. É, faz mais recente. A gente ficou uns 3 anos 3 junto. meses já? Já faz uns 3 meses, amigo. Nossa, passa Eu já muito consegui me rápido. apaixonar de novo? O tempo, ó. Não? Não. Sueli! Ai, que saco de tentar fazer mesmo! Gente, porra, é foda, cara. Tu não pegou uma referência. Desculpa. Eu tava prestando atenção no Aperol. Ah. Vamos. Sim, nossa, já se apaixonou de novo também? Amigo, lembra que a gente conversou esses dias eu e o Marcos, a gente tava conversando? E aí eu achei bonitinho que a gente tem o mesmo... A gente vai chegar nesse tópico depois. Mas a gente tem o mesmo entendimento de fases. Sim. E aí a gente falou da palavra do encanto. Que não é a paixão, é o encanto. É o encanto, gente. Só tá encantado com uma coisa Eu planejei que é nova. Aí eu tava encantado. Eu planejei férias? Planejei. Eu planejei conhecer a sogra? Planejei. A louca. Eu planejei viagens juntos? Planejei. Eu planejei talvez morar juntos numa casinha no interior? Talvez, mas era só um encanto. E tu voltaria pro interior? Hã? Meu sonho. Sério? Meu sonho é ficar rico, comprar uma fazenda no interior de Minas e, tipo, trabalhar de lá produzindo conteúdo sem nunca mais ter que lidar com ninguém que não seja as pessoas que eu queira lidar. E por que não no interior do Paraná? Porque nazismo... Bom, Vai. Vou pra minha parte agora. Eu tive uma namoradinha também nos meus 15 anos de idade. Um beijo, Bruna. A gente nunca mais teve contato, mas... Aí a assim, Jéssica vai me que- odeia. Sério? Aham. Ai, babado. Não, a Bruna, acho que naquela época também já me vendia como uma pessoa bissexual. Ai, A não. louca. E aí a gente namorou por 2 meses, eu acho. E aí é muito engraçado isso, porque hoje eu acho que ela tá noiva já. E de um cara que é completamente oposto à minha persona. Óbvio, Tipo, ele é hétero. Não, mas para além dele ser hétero, tipo, é muito distante. Obviamente eu sou muito gay também, né? Mas tipo, é muito distante do que eu sou, sabe? Uma pessoa grande, muito masculina, Ai, tá. cheia de pelo, e tipo, eu não. Tudo que você não tinha. E eu não tenho até hoje, porque eu não sou uma pessoa de muitos pelos, mas enfim, tipo, Nem ele grande. é muito. Nem grande. Mas, tipo, mano, enfim, muito engraçado. A gente namorou por 2 meses, não deu certo. Logicamente não deu certo. Nossa, ainda E namorei um aí- ano. Hã? 1 ano quase. Nossa, babado? Eu não, 2 Sério? meses só. A gente começou a ficar no vestibular. Não deu 1 ano. A gente começou a ficar no vestibular de maio. A gente foi pra Ribeirão Preto junto fazer vestibular. Pra Federal de Ouro Preto. Pra federal. Daí a gente fez tudo, menos a prova. Aí a gente terminou depois na outra Páscoa. Chocado! Aham. Rendeu, Eu deu nananã. caixinhas de biscoito. Eu de fui na bombom. Lapa, aí a gente terminou. Aí o Rio de Janeiro faz milagres com a vida da gay. Que ódio. Chill. Sim, eu tive depois disso, isso foi quando eu tinha 15 anos. Eu tinha acabado de fazer 16. E aí no ano seguinte, quando eu tava fazendo 17, eu comecei a falar com meus amigos que eu era gay. E aí eu comecei a sair com um cara que inclusive tenho um carinho muito grande por ele até hoje, só que a gente também não tem mais o contato de hoje em dia. Mas a gente teve um relacionamento que foi muito encantador, foi 3 meses de muito encanto, que não deu também pra um relacionamento duradouro depois, mas eu preferiria que ele tivesse sido meu primeiro namorado do que o meu primeiro namorado de fato. Porque o meu primeiro namorado foi um saco. Foi horrível, durou 1 mês, ele malmente queria namorar comigo. Eu acho que a sensação que eu tive Eu até hoje... eu ainda não entendo o que o Pedro viu em você. Eu também não, mas isso é uma questão Eu sei que dele. foi macumba, mas tudo bem. Não, eu não acho que cheiros amazônicos se enquadrem como macumba. Gabi Amarantos, eu, hein? Mas enfim, e aí o meu primeiro namorado não foi muito bacana. Inclusive, até hoje ele não é uma pessoa muito bacana. E enfim, não faço questão de ter contato com ele nem nada. Eu acho que é capaz. Não sei, eu acho que teve uma época que a gente era bloqueado. Gente, vocês bloqueado. entenderam que o Marcos só quis gravar esse episódio pra poder fazer essa indireta, né? Não, porque meu primeiro namorado, tipo, ele realmente foi a pessoa mais irrelevante de toda a minha trajetória. Só Mas que, você já gastou 3 infelizmente- minutos falando dele. É porque, infelizmente, ele, né? Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem que começar a pensar no futuro. Porque, por exemplo, eu não imaginava que hoje, aos meus 26 anos, estaria ainda falando do meu primeiro namorado, porque ele fez parte da minha Mas história. lindo, você saiu da adolescência tem 2 anos. Mas a questão não é essa, Pedro. A questão é de que as coisas, tudo que a gente faz, entra pra história. E aí eu tive a idiotice de namorar esse porra e agora ele faz parte da minha história. Imagina. Vai, Marilene Chauí. Não, vai. imagina, eu só penso nisso. Daqui a uns 5 anos eu vou estar super mega estourada. Tipo, fazendo show, sabe? Tipo, postando meu cu, assim, na G-Magazine. Ai, e aí gente, ele eu vai gravando ser... com a Suzy Brasil. E aí ele vai ser famoso porque ele foi meu primeiro namorado. Olha que mico. Não Ninguém sabe quem é ele. E tomara que ninguém saiba. Eu vou pesquisar. Não vai. Eu mando Mas, pra enfim, vocês. Gente, eu vou postar um print no meu TikTok. Eu tive 3 namorados. Sendo o terceiro meu atual e meu último namorado, né? Porque Beijo, depois disso vai ser JP. casamento. Mas depois do meu primeiro namoro, eu tive um segundo, que foi mais duradouro. A gente ficou quase 1 ano namorando. E depois que a gente terminou, eu sofri por 1 ano inteiro, mas enfim.
E tenho um carinho muito grande por ele hoje, mas a gente também não tem mais tanto contato assim. Eu também acho que tá bom assim, sabe? Vira e mexe, a gente se encontra, enfim, um beijo. E eu tenho o Pedro também, que agora a gente tá namorando, né? Já tem 5 anos que a gente namora. Estamos morando junto há 9. E é essa a minha configuração atual. Estou muito feliz, muito Eu fico chocado que você viveu muito com pouca idade. Ai, amigo, tem que viver, né? Não, tudo bem, assim, é que eu não sei se foi porque eu demorei muito tempo pra criar confiança em mim, ou eu não sei se, tipo, outras coisas da vida, mas eu demorei muito tempo pra engatar em relações longas, né? Tipo, eu fui ter um relacionamento longo, eu já tinha 22 anos, tudo bem que daí eu já casei. Eu sempre fui muito intenso, eu sempre coloquei Bethânia pra tocar. E aí, quando eu vi, eu já tinha, tipo... casado, assim, mas eu demorei muito tempo pra ter relações mesmo, sabe? Antes era um kikiki ali, e eu também tinha essa coisa do tipo... Ah, será que ficou 3 meses é um namoro mesmo? Às vezes eu não considerava, tipo... Mas quando eu era mais novo, eu tinha essa cobrança interna, mas é porque eu tinha muitas amigas heterossexuais. Que quando eu ficava com 3 meses com uma pessoa, na minha cabeça... Não que mudava automaticamente como MEI pra microempreendedor, mas é tipo assim, na minha cabeça... Já era um namoro ali, entendeu? Já tinha um compromisso. O imposto ficava mais caro, né? O compromisso, ele ficava mais pesado. Mas, tipo assim, eu lembrava que depois de 3 meses, pô, se não tivesse pedido oficial, tchau, amor, não tem porquê. E aí, depois, com o tempo, eu fui amadurecendo. Até dentro de relacionamentos, eu fui amadurecendo meu olhar, porque também tinha amigos solteiros. E conforme foi passando os anos, eu fui percebendo que não era assim que as coisas funcionavam. Tipo, existem relacionamentos que acontecem por 6 meses, 8 meses, e não tem aquele pedido oficial, não tem um compromisso de um relacionamento estritamente monogâmico, é só um fica de 8 meses, o que eu também não acho muito saudável. Mas aconteceu, passou. Lembrando só que relacionamentos não são só monogâmicos, a gente vai chegar lá depois. Sim. Mas eu acho que meu primeiro tópico era sobre relacionamentos passados, até pra dar um contexto geral pras pessoas no que vocês estão adentrando, né? Mas eu não sei, assim, dar um contexto, porque eu acho que quando a gente fala sobre relacionamento, tem muito esse foco sobre o que a gente viveu, o que a gente deixou, o que é a expectativa, o que não é. Mas é isso que a gente discutiu também na semana passada, quando a gente falou sobre amizade, né? Tudo é relacionamento, tudo é uma relação, Tudo é relacionamento. né? Tipo, eu contei semana passada do maluco que depois do segundo encontro queria que eu não ficasse com mais ninguém, que a gente se conhecesse por 2 anos. Eu com isso. Tipo... É o limbo dos ficantes, né? Caralho, é uma categoria muito extensa, muito duradoura. Vamos nas categorias. Bora pra categoria Vai das de categorias. ficante. Gente, tem o ficante, aí tem uma amizade colorida, que também é um relacionamento. Você acha? Amigo, tu tem um compromisso com aquela pessoa, Tem né? compromisso. Tanto que quando tu começa a namorar com outra, tu avisa essa pessoa, olha, a gente não vai mais poder ficar porque eu estou namorando. Você Então, jura? é um relacionamento. Será que eu nunca fui uma pessoa legal? Porque eu só avisava quando eu recebia a mensagem. Oi, tudo bem? Ou então, beleza, tudo. Mas agora eu tô namorando. Mas é isso, pode ser também. Mas quando minhas relações sempre foram abertas também, né? Não tinha muito aviso, né? As tuas relações todas foram abertas? Minhas relações todas foram abertas. Sério? Sério. Eu tenho a seguinte crença de que pra gente ter uma relação aberta, você precisa ter muita confiança. Você precisa construir uma sinergia muito grande entre o casal. Então eu sempre apoiei você começar a relação fechada, uma relação monogâmica, porque você não tem também interferência de energia de outras pessoas, você constrói confiança, você entende como a outra pessoa funciona, e aí a partir desse momento você abre e tipo... Sabe? É sobre curtir a vida a 2 também, né? Eu acho que E tem um lugar que não é só sobre curtir a vida a 2, mas tem um lugar também que é do tipo... Eu não consigo acreditar na monogamia. Não. Não. Não, vai ressaltar aqui também, né, amigo? Tipo, relacionamento aberto ainda é um relacionamento monogâmico. Então, mas isso é muito complicado, né? As pessoas, elas não conseguem. Não, as pessoas não conseguem. Gente, a verdade, monogamia não tá relacionada a relacionamento aberto. Isso é diferente. Existem 2 tipos de relacionamento. Existe o relacionamento monogâmico e poligâmico. O relacionamento aberto, ele é uma dinâmica ainda presente no monogâmico. Uhum. Porque você ainda tem um compromisso com uma única pessoa, você já tem uma realidade, um futuro com uma única pessoa. O poligâmico é quando você tem um relacionamento de carinho, de afeto com mais de uma pessoa. Então, tipo, é uma outra dinâmica, meu amor. É bem diferente do relacionamento aberto. Porque eu, por exemplo, né, fico com meu namorado e fico com outras pessoas, beijo e tal, beleza, mas tenho o meu namorado. Mas isso foi um problema. Aberto. Isso sempre foi um problema das minhas relações. Porque as minhas relações sempre partiram do princípio de serem relações, então, de uma monogamia estrutural, do tipo, a gente tá junto entre a gente, e a gente é um relacionamento aberto que a gente fica com outras pessoas. Só que eu sempre gostei de ter experiências em que a experiência sexual não fosse o único objetivo. Tipo assim, beleza, abri o Grindr, vou ter um date? Vou ter um date. Mas eu vou ter um date com a pessoa, eu vou transar com a pessoa, eu vou ouvir uma música com ela, eu vou fazer um negocinho com ela, a gente vai conversar.
aí os meus ex davam uma surtada com isso. Nossa, aí já não concordo Sabe? muito também. Tipo, mas era uma amizade colorida, não é uma relação. Amigo, mas pode se tornar, e aí se torna uma ameaça. Ah, mas aí é isso, mas aí cada um Porque, trata por na exemplo, terapia, não é mesmo? Não, não é. Ai, gente, é por isso que eu tô solteiro, entendeu? Vamos discordar um pouquinho aqui. Eu vou discordar. Tipo assim, eu acho que o relacionamento aberto tem que ter. A gente nem ia falar de relacionamento nesse episódio. Você a gente pode ia falar- discordar. Eu estou. A gente nem ia falar de relacionamento aberto, ainda mais agora, nesse momento. Mas Ai, já me que deu estamos até calor. falando, eu acho que relacionamento aberto, para além da confiança, elas existem regras. Porque, né, como é uma dinâmica que tu vai conhecer outras pessoas, o intuito é conhecer outras pessoas também. Essas pessoas, de forma às vezes inconsciente, acabam se tornando ameaças. Tanto pra ti, como uma pessoa que tá conhecendo ela, quanto pro namorado que, tipo, só tá vendo vocês se conhecerem. Então, Sim. é importante colocar algumas regras pra que vocês consigam também, tipo, exigir do outro um posicionamento caso não esteja dando certo. Porque é um erro. Eu acho importante. Eu acho que a conversa é o princípio de tudo. Eu acho É. que, tipo, de qualquer tópico que a gente pegar aqui de relacionamento, a conversa é a base de tudo. Ponto. Sim. Mas tem uma coisa que é justamente por isso que eu defendo que relações, elas precisam começar de um lugar fechado e junto Sim. pra vocês construírem esse lugar de confiança. É verdade, Porque concordo. pra mim, eu, Pedro, eu acho, tipo, fácil, gente. Eu abro o Grindr, tipo, delivery. Abro o Grindr, vou lá, faço atendimento e vou embora. Todo mundo... O atendimento. O atendimento. Vou lá e vou embora, tá tudo certo, acontece. Sim. Mas eu gosto de ter momentos com as pessoas. E isso não coloca em risco a minha relação, na minha cabeça. Ah, eu não gosto. Ai, você só atende e vai embora? Não é atende. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito simpática, muito extrovertida. Então eu consigo criar uma conexão amistosa com as pessoas. Mas é isso que eu durante tô meus falando. atendimentos. Mas, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma regra com meu namorado que eu não vou marcar um cinema contigo, por exemplo. Mas eu não tô falando de marcar um cinema. Mas não, então. Aí tá vendo como os entendimentos. É um lugar muito blur, assim, né? As coisas elas vão se perdendo. Não tem uma fronteira muito certa. Porque eu não tô falando de você marcar um cinema. Mas, por exemplo, sei lá, eu saí e transei com um cara. Tipo, beleza, ele gostou de uma música, ele gosta de Charlie. Ele gosta de Charlie XX. Não Charlie Kirk. Ele gosta de Charlie XX. Então ele vai, tipo, sei lá, saiu o novo clipe do Brat. A gente vai trocar o clipe, sabe? Ok. Então, os meus ex não achavam ok. Nossa. É isso que eu tô falando, entendeu? Complica mesmo. Complica. Meio complicado. Porque- Bom, mas eu não sei como a gente chegou aqui. A gente não ia nem falar de relacionamento aberto ainda. Não, a gente não ia. A gente não ia nem falar nesse episódio, na realidade, porque é um assunto muito extenso. Vamos falar sobre os. Vamos voltar nas categorias. Aí tá falando de categorias de ficantes. Da outra vez eu falei as minhas categorias de amizade, agora eu quero que você fale as suas categorias de namoro, de relacionamento. Pois é. Lembrei porque a gente falou de relacionamento aberto. A gente citou amizade colorida. Ah, Amizade colorida, tá. aí tem as nomenclaturas que eu acho hoje em dia até cafonas, meio labubônicas, assim, que as pessoas... Conversante eu acho ridículo. Oh! Meu Deus, se você fala conversante, por favor, continua assistindo a gente. Beijo. Nossa, mas sabe, eu tinha visto alguma coisa? Acho que eu tinha visto um tweet sobre isso, que uma mulher foi no tarô falar, tipo assim, esse é conversante, só quer me comer. Aí a taróloga pior, ele só quer conversar. Mas é isso. Mas é muito pior, mas enfim. Essa frescura de tipo, meu ficante prêmio Comfort Plus, manda cala a boca. Cala a boca, tá? Que já tá sendo muito labubônica da outra parte. Não tem porquê. Não tem porquê. Eu acho que existem... Ele só tá querendo comer o seu moranguinho no amor. Não, mas eu também não tem problema se for só isso, entendeu? Só que, tipo, as pessoas elas têm que botar o pé no chão e saber exatamente... Que nem quando a gente tá falando de amizade, tem que saber qual é o objetivo daquela amizade. Você sabe que você pode contar com aquela amizade pra fazer tal coisa, sabe que pode ser uma conversa íntima, sabe que tu pode contar teus mistérios mais profundos. E tem outras pessoas que não. Então, porra, tu tá ficando com mais de uma pessoa, tá, mas sabe, com aquela pessoa tu pode desenvolver um relacionamento, com aquela pessoa tu só vai poder transar, aquela pessoa só vai poder conversar, aquela pessoa tu vai ter um momento íntimo, nossa, de alugar chalé no interior de Minas Gerais, sabe? Tu tem que saber também, mas essa frescura de colocar, porque o meu ficante... Esses títulos desnecessariamente longos, eu acho muito cafona, até porque a galera ela vai entrando no limbo, que, porra, não é pra ter assim também. Rapidinho, posso fazer Pode falar. Gente, só lembrando que eu tô com inscrições abertas pra amizades coloridas na região da Pompeia, porque eu não tô podendo gastar com Uber. Gente, o formulário vai estar disponível no link da nossa bio, Por tá? favor, Espero que você preencha. E tem uma fita métrica, porque a gente tem que avaliar. Ai, que horror! Eu não sou assim. Não, profundidade, amigo. É pra ver a cavidade. Exame papalicolar. Que ódio, eu não esperava que eu fosse falar isso. Mas enfim, seguindo. Tablado. Eu acho que vocês podem... As pessoas... É importante vocês terem ficantes e tal. Eu lembro de um ficante que eu tive, nossa...
Foi onde eu conheci o Pedro. E ele era... Gente, são uma pessoa extremamente falante, né? Muito extrovertida. Esse menino que eu ficava, ele era muito tranquilo. Muito tranquilo. O que, de certa forma, pra mim era bom. Equilibra, é um bom. Equilibra. Ele era de boa. Só que me incomodava, às vezes, é porque ele era de boa até demais. Qualquer coisa, ele tava... ok. Ai, eu odeio isso. Tudo bem. Ai, eu odeio isso. Tá legal. Ai, meu Deus, eu odeio isso. Nossa. Mas, enfim, esse menino é muito gente boa. E aí, teve um dia que a gente tava no aniversário. E ele ia lá pra casa depois, eu morava com os meus pais. Ele ia lá pra casa depois pra pedir Uber pra casa dele, que eu morava mais próximo dele do que do aniversário, né? Beleza, ele foi pra casa e nessa época, o meu pai não sabia que eu era gay ainda. Assim, já tinha indícios, né? Lógico. Eu já tinha pintado meu cabelo. Eu usava um Michael Beck de arco-íris. Então assim, amor, vou contar essa história depois. Eles sempre sabem. Eu já te contei essa história de como eu me assumi? Não. Gente, vou ter que fazer um adendo aqui. Lamento. É muito longo? Não é. Tá. Durante a pandemia, a gente tava tendo alguns problemas lá em casa. Eu, meu irmão mais novo e meus pais, que morávamos nós 4 juntos. Tava tendo alguns problemas de armazenamento de comida e ter que ir no supermercado pra comprar coisa. Todo e ter que mundo. saber. Enfim, pois é. E durante essa briga, a minha mãe ficou um pouco eufórica. E meu pai começou a ficar eufórico também. E eu comecei a pegar de orelha da minha mãe e comecei a brigar com meu pai. Não, porque isso, porque aquilo, porque isso. Aí eu falei a bendita frase. Porque eu jamais faria isso com a minha esposa. Ah, eu sou mãe Rio, né? Não, a mamãe ficou quieta, que a mamãe já sabia que eu era gay há muitos anos. A mamãe sabe que eu sou gay desde meus 16 anos. Inclusive, eu vou fazer uma dentro também. E aí, quando eu falei minha esposa, eu percebi que eu não ia ter esposa, jamais, porque eu sou gay. Aí eu falei, esposa não, marido, que eu sou gay, o senhor sabe que eu sou gay. Aí o papai, é claro que eu sei que tu é gay, a vizinhança toda sabe como é que tu acha que eu ia saber. E aí eu, puto, eu falei assim, gay não, homossexual, o senhor me respeite. Aí você foi ótimo. Eu fui. Eu fui péssimo. Não. O meu é rápido. A gente tinha ido pro Paraná, eu tinha 19 anos, eu e minha mãe tinha ido pro Paraná visitar minha família. E aí minha mãe tinha ficado sabendo que um amigo meu tinha saído do armário e os pais dele eram ministros da Igreja Católica. Aí minha mãe eu tava contando, tipo assim, os pais dele não estão deixando, não tratando bem, não sei o quê. Aí minha mãe falou assim, nossa, Deus me livre. Aí eu virei e falei, Deus não te livrou. Gag atrás de gag, assim, juro. Tá acabando com a tua mãe. Clock. Ai, mas a diva foi ótima, tadinha. Ela disse que foi pra casa e ficou sem dormir porque ela não entendia a diferença de gay e trans. E ela ficou dormindo pensando, como que eu vou comprar roupa de mulher pra 2 pessoas? Porque é mais caro. Fofa, né? Não, no dia seguinte, meu pai, eu acordei pra ir pro trabalho. E aí meu pai veio e falou, meu filho, eu te amo muito, tá tudo bem. Eu falei, que bom. Pô, meu pai é de esquerda também, né? Beijo, pai do Marcos. Ele é um querido. Mas enfim, esse momento que eu... Enfim, voltando agora à história do ficante. E aí ele foi pra minha casa e meu pai não sabia que eu era gay. Então, tipo, ele entrou em casa e, tipo assim, senta aqui no sofá, pede teu Uber e vai embora. Né? Ok, de boa. Ele também tava ciente das coisas, só que ele começou a passar muito mal. Ele começou a passar mal. Eu comecei a passar mal também. Mal de álcool. E ele falou assim, onde é o banheiro? Eu falei, o banheiro é essa primeira porta aqui nesse corredor. Amigo... Ele não chegou. Não. Amigo, ele foi vomitando pelo corredor inteiro da casa, saca? Tipo, e tipo, foda-se quem estiver ali. E eu olhei assim, e aí eu fiquei, não, relaxa, não, tá tudo de boa, não. A menina chega amanhã, a menina era eu, né, caralho? É que eu fiquei desesperado, puta que pariu. E aí eu, não, relaxa, pega o teu Uber. Ele, não tem problema. Não tem problema, pode ir, o teu Uber tá chegando, tá. Fui levar ele na porta. Quando eu voltei, a minha mãe tava em... A minha mãe tava em pé do lado, olhando. Ela, quem era esse? Aí eu falei, mãe, é o fulano. Ela, pega um balde lá. Aí tá bom, a minha mãe ela sempre foi muito parceira, então tava eu e ela. Mãe sofre muito. A minha mãe ela sempre foi muito parceira, muito parceira. E aí eu tava lá, pegando pano de chão, e aí ela perguntando que a mamãe era pior do que eu. Em termos de ser extrovertida, a mamãe é muito mais que eu. Aí eu tava limpando ela. E como foi o aniversário? E eu, mãe, foi legal. E eu limpando ela. Aquele cheiro de gorfo. Ela, olha, tem que passar mais que boa. A que a gente chama de cândida. Mas a gente chama de que boa. No Paraná também é que boa. No Paraná também é que boa. Pois é. Aí a gente tem que passar mais que boa, que senão vai ficar o teu cheiro amanhã, teu pai vai saber, babado, pegando as coisas. Que bom que ela não perguntou, mamô. Não, ela jamais perguntaria desse nível. Mas voltando, gente, vamos classificar menos, né? eu acho que deve classificar menos.
E tem alguma história edificante? História edificante? Não sei, porque... Cara, não, assim... Deixa eu ver... Ah, eu não sei, amigo. Eu não parei pra pensar nesse tipo de história, assim, edificante. Não. Não, porque eu acho que são... Eu não Tudo sei bem, amigo, não tem problema tu não Não, ter. é porque eu tô tentando pensar, assim, tipo... Se eu tive muitos ficantes, assim... Porque eu acho que... Quando eu me interessava por alguém... Cara, eu ia muito a fundo. Tipo, era tudo ou nada. E aí eu não Nossa, tenho... isso é uma prática muito perigosa, né? Amigo, só sofria, né? Tio. Aí, tipo assim, só sofria. Isso entra um pouco no teu tópico lá no final. Entra. Aí, mas então eu não tenho, tipo assim, muitas histórias edificantes que sejam engraçadas, sabe? Sim. Porque, tipo, no final eram, tipo... Cara, tem histórias tristes, assim, tipo, de caras que eu achava que não eram ficantes e depois eu descobri que na cabeça deles eram, né? Eu já fui muito escroto na vida por causa disso. Por não entender que eu era ficante de alguém. Tem um caso... esse é triste. Gente, não me cancelem, tá? Não foi por mal. Mas eu saía... Tipo assim, pra mim era um rolê sexual. Tá. Tipo, era um rolê de sexo. Com um boy argentino que morava no Brasil. Essa história é triste. Aí eu fui pro Rio. Aí ele se mudou pro Rio. Tá, vai. Aí ele foi pro Rio, ele se mudou pro Rio, daí eu fui pro Rio. Daí ele falou assim, tipo, não, vim, fica aqui em casa. Eu falei, não, para, too much. Mas ainda fui, passei 2 dias na casa dele. Cara, tipo, cena do Almodóvar, assim, ele morava num lugar no Catete, que você entra, é tipo uma vila de casinhas brancas. Ai, que E aí, tipo assim, a lindo. casinha dele era, tipo, sabe meio casinha de gesso, com a janela azul de madeira? A gente na cama, no lençol branco, dormindo junto. Aí levantando, ele super saudável, fazendo, tipo, comida, tipo, macrobiótica, O sabe? mingau já veio. com Amigo, era granola. isso mesmo, assim, chique. Olha! Aí, beleza. E aí eu fui pra um festival de música eletrônica no interior do Rio, numa fazenda. E depois eu ia voltar e ia passar uma semana no Rio. Aí, quando eu voltei, a gente se encontrou, a gente saiu de novo, não sei o que e tal. E ele assim, do tipo, eu vou pra Buenos Aires, mas eu queria que você fosse passar um tempo lá comigo, e não sei o que. E eu do tipo, pô, legal, tinha essa vontade de ir pra Buenos Aires, a gente pode planejar, passar um mês lá. Na minha cabeça era tipo, amizade colorida. Ok. Sabe? Aí tá, no festival de música eletrônica, eu conheci um francês. Eu pegava muitos gringos na minha vida. Aí eu conheci um francês, a gente ficou, foi super legal. E aí na minha cabeça, o francês era só um peguete. Velho, eu só pegando paraense, sabe qual é o papo? Aí que eu morava no Rio, amigo, no Rio é outra coisa. Aí, beleza. Aí o argentino me chamou pra ir num evento de música experimental, na Glória, não sei o que ele era todo artista. Sim. Aí eu falei, vamos, não sei o que tal. Qual foi a cagada que eu fiz? Como se eu chamasse os dois. Porque eu achei que o francês ia me encontrar como amigo. Tipo, eu não achei que o francês ia querer ficar comigo de novo. Achei que era papo do tipo, tô no Rio, vamos se ver, do tipo, vamos tomar uma cerveja. Eu não achei que o francês queria... Cara, o francês chegou numa vibe francês romântico no rolê. E o argentino chegou o quê? Querendo dançar o tango. Amigo, deu erradinho. Deu o quê? O argentino indo embora no meio da madrugada de uma balada de música árabe. A gente foi terminar numa parada. A gente terminou num rolê de música árabe na Lapa. Aí o argentino deu uma crise porque eu tinha chamado o francês deu uma crise porque eu tava com o argentino foi embora. Nunca mais falou comigo. Rolou umas discussões assim no WhatsApp, nunca mais falou comigo. Aí beleza, lembra do caso com o argentino? Sim. Fui pra Argentina. Gente, quando alguém perguntar pra vocês o que é globalização, o Pedro Por isso que eu defendo tanto o multilateralismo. O Lula tá certo. Vai, continua. Aí fui pra Argentina, né? Aí o que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que eu fiz chegando na Argentina? Eu falei, vamos dar uma mensagem falando que eu tô aqui? Porque eu sei como funciona a vida de um homossexual, né? Sim. A gente vai acabar se encontrando em algum momento. Aí ele falou assim, não quero te ver. Ok. Aí eu falei, tudo bem, não quero me ver, então beleza. Eu falei, tipo assim, a gente não vai se encontrar em rolê nenhum. Eu fiz questões de mapear os rolês que eu já sabia que ele ia. Porque, obviamente, o boy que eu tava, conhecia ele. Gente, a vida do homossexual não é fácil. Mas que inferno, caralho. Aí, beleza. Cara, o último dia da viagem era o meu aniversário. Que eu tinha ido pra lá comemorar o meu aniversário. No último dia da viagem, depois de ter passado o dia inteiro na piscina com o boy argentino, a gente foi pra uma exposição de capas de revista, de uma revista independente de homossexuais. Lógico. Quem eram os designers da capa? Lógico, gente. Ai, que mundo pequeno. Que mundo Olha que pequeno! se envolve, caralho. Ai, gente, gays da comunicação e da arte, da indústria criativa, nunca mais. Nunca mais. Aí eu cheguei lá, daí ele veio, me abraçou, deu um beijo no pescoço e falou: eu nunca vou esquecer tudo que a gente passou, inclusive a raiva. E foi embora! Nossa, é um artista mesmo. Ele é tudo. E o sexo era ótimo.
Gente, eu acho muito engraçado isso, porque os gays... O gay já tem um mundo muito pequeno. Mas é um mundo pequeno globalizado. E aí, o que acontece? Aí o Pedro me vem com essa história, ele de comunicação, que só sai com comunicólogos, e conheceu um designer da Argentina, foi pra Argentina, foi pro evento gay de comunicação, e Mas eu queria dizer uma coisa. eu encontrei o Não, mas comunicólogo! eu queria dizer uma coisa. O argentino com quem eu tava, com quem eu tinha ido encontrar em Buenos Aires, Ana. o da festa, ele trabalhava no Ministério da Saúde, ele não tinha nada a ver com comunicação. É foda também. Entendeu? Né? Não, esses gays também querem A ter gente, todo mas lugar. Buenos Aires é um ovo. Mas pior que é, amigo, pior que é. De modo geral, acaba sendo. São Paulo também, né? Sim, mas é exatamente isso. Eu já falei isso outras vezes. A gente que vem, principalmente Norte e Nordeste principalmente, na verdade, vem pra São Paulo achando que São Paulo é uma cidade muito grande, realmente é. Mas quando você percebe na prática, gente, é a mesma rua, é o mesmo Cara, lugar, são as mesmas pessoas que você vai encontrar. Esses dias não, agora na virada cultural em São Paulo, em maio, eu tava, tipo, na Praça da República, onde ia ter o show da Viviane Batidão. Sim. Eu tava lá esperando o show dela, aí chegou um menino pra falar comigo. Um menino que eu tinha transado uma única vez na vida durante a faculdade. Aham. Ele tá namorando com um cara que morava com um ex-ficante meu. Mano, eu rebuceteio que chega a ser cômico, de verdade. Chega. Lá em Belém tem um ditado, realmente, que o namorado não é teu, é só tua vez de namorar ele. É. Lá em Belém é bem assim. Mas, a gente tava falando sobre ficantes, né? Tu tiveste algum ficante que tu esperava que fosse ser... vários, né? Pelo que tu falaste agora. Vários, eu sempre fui... Amigo, eu acabei de falar do Encanto agora. É. Não, tipo assim... Gente, eu queria contar uma coisa. Não. Pela primeira vez, desde que foi lançada The Subway, da Chaperoa, eu cantei com verdade. Eu me peguei cantando na rua. She's gonna away. Nossa, amigo, que delícia. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa. Eu gosto de ser intenso. Eu acho que é importante a gente viver a intensidade. Eu acho que é importante. É importante. Mas é importante estar consciente. Mas é sabe? importante estar consciente. Tipo, a gente vai falar depois. Eu acho que eu tô numa fase da minha vida que eu não tô me permitindo entrar em relacionamentos, porque eu acabei de separar, tenho outros focos na vida. Então, assim, tipo, anyway, eu não quero ter um relacionamento agora. Mas rolou um encanto, rolou uma apaixonite, não sei o que e tal. E rolou um semi-ghost. Fiquei com a impressão de que rolou um semi-ghost ali. Aí eu tava voltando do shopping, aí eu liguei de Chaperoa. Aí eu comecei a cantar. Aí tem um trecho da música que ela fala assim: alguém usou o seu perfume. E eu passei mal. E do tipo, e se daqui a 4 meses esse sentimento não passar, eu vou embora dessa cidade. E eu pensando, meu Deus, eu vou ter que me mudar da Pompeia. Mas eu não vou. Que drama, caralho, não. Não, então, mas é um drama engraçado, mas é um drama fofinho, do tipo assim, caguei. Sim. Entendeu? Eu, inclusive, queria aprofundar um pouco desse tópico da gente ter essa etapa de encanto, porque acho que as pessoas elas não enxergam ainda esse não. tópico. Gente, conheci um cara agora, e em uma semana eu tô apaixonada. Não, Ai, não é paixão. não é paixão, Não. é encanto, você está encantada. É uma coisa fora da sua rota, você não estava imaginando. Ver aquela pessoa, suprir suas necessidades dessas que você nem sabia que estava tendo. E é um encanto, tu vive encantado da pessoa. Tipo assim, gente, é impossível você dizer que você tá apaixonado por alguém em 2 semanas. Eu tô falando de um cara que eu saí com ele 2 vezes. A segunda vez foi um date muito fofo que ele me chamou pra tomar um café da manhã. De manhã, não sei o que, numa sexta-feira. Eu falei, nossa, que incrível, amei. E ao mesmo tempo, a gente tem muitas coincidências. Ele é de Gêmeos, que é meu posto complementar. Por isso que a gente é amigo. Ele é de Gêmeos. A gente gosta de muita coisa em comum. A gente gosta de música em comum. A gente gosta de rolês em comuns. Tipo, hoje, por exemplo, eu dei não uma sofrida, assim, mas eu falei, tipo, porra, tinha tudo pra ser uma coisa legal, porque ele tá no Bloco da Água Preta. Cara, o Bloco da Água Preta, pra mim, é o melhor bloco de São Paulo. Pra muita gente é o pior. Só que pra mim ele é tão ruim. Sabe quando o negócio é tão ruim? Sim. Que ele dá a volta. Pra mim esse é o Bloco da Água Preta. Eu falei, cara... Nosso podcast. As pessoas... Ai, rindo porque tô concordando. Então, aí tipo assim, tipo, o Água Preta é a gente do carnaval, sabe? Sim, sim. Quem que vai no Água Preta? Ele. Oh. Entendeu? Mas, gente, é importante vocês conseguirem reconhecer essas etapas. Você Sim, muito. Você conhece uma pessoa, aí você se encanta e pode levar pra uma paixão e pra possivelmente amor, tá? Não vou enrolar as coisas, porque às vezes vocês... porque trate ficante como ficante. Não, caralho, eu também acho isso errado. Sabe, já viu isso? Porque... Sabe o que eu acho? Que quando você perguntou sobre histórias de ficante? Porque eu acho que eu nunca considerei o ficante uma etapa. Pra mim sempre foi amizade colorida, possível relacionamento. Entendeu a diferença?
Eu entendi, mas ainda assim, de fato, é uma etapa, mas... Não, é uma etapa, eu entendo, mas é que na minha consciência, tipo, eu nunca olhei pra pessoa, tipo, como assim, ele é meu ficante. Porque, tipo, ou é minha amizade colorida, alguém que eu tenho um sexo legal, que eu tenho uma conversa legal, mas que não tem esse encanto. Tá. Ou eu tenho um encanto. Quando eu tenho um encanto puta, o que eu vou fazer aqui agora? Sabe? Entendi. Tipo, quando eu percebi que eu tava encantado por esse menino, eu mandei mensagem pra um amigo meu, pro Lucas, que teoricamente, o Lucas era pra ser mais racional do que eu. Então eu mandei mensagem pra ele e falei, tipo assim, amigo, tá rolando isso, tipo assim, nossa, não é a hora. Aí a gay falou, é a hora, você precisa, você tem que se apaixonar, você vai viver isso, você vai mandar mensagem pra ele e você vai marcar outro date. Aí eu falei, bicho, esse não era isso pra nossa amizade. Não é isso o nosso trato. Não é isso o nosso comentário. Mas, tipo, antes, na minha vida, eu nunca considerei esse momento do ficante. Sabe? Tipo assim... Nossa, mas ficante é uma etapa. Amigo, não tô discordando, eu concordo que é uma etapa. Não, tô só reiterando. Mas é que eu acho que quando as pessoas chamam de ficante, pra mim já era, tipo assim, uma provável... Ai, gente, eu sempre fui muito intenso. Sempre botei Bethânia pra tocar. Não, e sabe o que é bizarro? É porque as pessoas, elas ficam, às vezes, numa liga de tipo... Ai, porque o meu ficante não deu certo. E, tipo, gente, com todo respeito. É nítido. Você tá ficando com uma pessoa, você sabe se vai dar certo ou não. Eu acho. Obviamente, as pessoas... Não depende só de você. Então... Pode ser que na sua cabeça esteja dando certo, lá na frente, cara, pô, não tá rolando e tal, mas tipo, tu sabe quando a pessoa tá querendo ter alguma coisa contigo, quando ela não tá. Será que sabe? Eu acho que não, porque agora eu vou trazer um tópico baixo. Será que as pessoas sabem que não vai dar certo? Ou porque eu tenho a impressão de que muita gente... Por que a gente acredita que a gente é merecedor de um amor? Por que a gente acredita que a gente é merecedor de um amor de cinema, de um casamento, de uma relação? Às vezes as pessoas, elas deixam de... Elas são cegas, elas são tipo... quase como se tivesse um véu no seu rosto que impede você de ver a realidade, de ver que aquilo não vai dar certo, porque você acredita que você é merecedor de um amor igual da novela que você tá assistindo. E aí, como você tá sempre procurando esse amor, você não consegue olhar que, tipo, cara, isso aqui não vai funcionar. Sabe? Eu acho que as pessoas, elas sempre buscam estar com alguém, isso é um problema, realmente. Mas eu acho que, de modo geral, é a vida, né? Então, mas será que é a vida? Eu tenho me questionado muito sobre isso. É porque, tipo, eu acho que o romance, o amor é uma instituição... Obviamente, tudo é uma construção social da nossa vida. Mas eu acho que é uma instituição paralela a todas as outras que a gente tem. Então, ter um apartamento... Amigo, ter um apartamento, ter um trabalho, ter sucesso, ter um romance, são instituições que mantêm a sociedade de pé. Porque se for parar pra analisar, tem um mercado inteiro dedicado ao romance. Tem, mas exatamente. Então, tipo, não, tudo bem, eu entendo. Só que daí... Só que eu não tô discordando disso. Que delícia. Tá ótimo, né? Só que o meu ponto é que quando a gente acha que a gente é tão merecedor disso, a gente não consegue ver que, cara, você tá diante de um erro. Eu queria transar com essa perol. Tá muito bom. Ai, gente, chega. Ai, eu queria transar hoje. Ai, a vida do solteiro, gente, não é fácil. Nossa, amigo, realmente não é fácil. Mas esse vai ser outro episódio. Eu acabei interrompendo teu raciocínio, eu queria que tu retomasse ele. Não, mas acho que, na verdade, eu tava querendo explicar, através do meu raciocínio, eu só tava querendo explicar por que as pessoas, elas ficam nessa cegueira de que, tipo assim, nossa, isso aqui vai dar certo. E talvez eu tenha vivido essa cegueira sempre. Eu tô começando a me questionar sobre a forma com que eu vivi as minhas relações, que é justamente essa. Você não consegue ver o erro na sua frente, porque você vive num sistema e num mercado que diz que você é merecedor de um amor, que você precisa de uma relação. E como você tá sempre buscando aquilo, na primeira oportunidade, você fecha o olho e vai pra trás, pra cima. Bom, eu, particularmente, acho que encontrar alguém vai muito além dessa questão. Eu acho que, como seres humanos, somos seres reprodutivos e que vivem em coletivo. Então é natural que a gente queira encontrar pessoas próximas a gente. Algumas conexões são mais intensas que as outras. E aí se torna um amor por conta disso. E eu acho que... Eu me perdi um pouco no meu raciocínio. Mas eu acho que as pessoas, elas sempre vão buscar isso. E é uma coisa natural, amigo. Bicho, a gente tá concordando, a gente tá falando a mesma coisa. Eu tô porra, então. É isso. Eu acho que a gente vai, na verdade, de outra dose. Bora fazer mais uma dose? Voltamos! Gente, Eita! hora
hora do recreio, dei uma banana pra criança, pra ele poder dar uma sarada do porré alcoólico. E expliquei pra ele que nós estávamos falando da mesma coisa, que basicamente a gente vive numa sociedade, a gente vive num mundo em que você se sente obrigado a amar, é uma pressão. E aí, essa pressão faz com que você não enxergue que o seu ficante é um babaca, é um cuzão, ele não vale a pena. E você continua lutando pela humilhação, não é mesmo? É exatamente isso, gente. Eu tava meio porre, agora estou ainda mais. E em breve estarei ainda pior. Mas é isso, voltando aos nossos tópicos. O meu próximo assunto, P, é rotinas de casal para além do amor. Quais são as qualidades necessárias para que o relacionamento dê certo? Porque, por exemplo, só um gole, tá? Meu Deus, como se ele já não tivesse alto. Eu estou morando junto com meu namorado há 9 meses. E eu amo muito ele e tá dando certo. Porém, no início não tava dando tão certo assim, porque enfim, né? Contraste de vivências. Você não tinha morado junto ainda? Não, nunca tinha morado junto na minha vida. E aí, uma coisa que eu sempre escutei, ainda mais em série, filme, principalmente em filme, mas tipo, o amor não é o suficiente pra sustentar uma relação. Não. Vocês precisam ter outras qualidades. E minha pergunta é, rotina de casal, o que é importante? Porque, por exemplo, de lá pra cá, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e o Pedro sempre foi uma pessoa mais reservada. E agora eu tô obrigando ele a falar comigo, porque a gente precisa conversar sobre assuntos sensíveis, muito específicos, às vezes muito constrangedores também, sobre desejos, salário, tarefa doméstica, enfim. E aí eu queria saber como foi pra ti, se tu tens não um roteiro, mas talvez um esquema ou uma base do que tu já viveu e o que tu espera pro futuro de uma relação que dê certo. Oi? Deu tudo errado, né? Não, mas... Eu não entendo muito experiência positiva. Mas é porque o Pedro, gente, eu parto do princípio de que até nas experiências erradas a gente consegue aprender alguma coisa. Tu sabe do que tu não gosta, então. Cara... Não é possível que uma coisa que deu errado, você ainda não tenha aprendido o que tu gosta, não. Sei, mas é que eu cheguei num ponto que, assim... Cara, é muito difícil você morar com alguém. É muito difícil. Eu entendo as pessoas que deram certo. Eu entendo, conheço, tenho vários amigos que conseguiram. Existe um lugar pra você conseguir morar junto com uma pessoa... Ana. Que é você aprender a ceder. Eu acho que isso é o principal. Quando você aprender a ceder... Eu acho que tem duas coisas. Mas é que daí eu vou ter que antecipar o final do programa. Não, tá. Vou ficar em uma só. Eu acho que pra você poder morar com alguém e dar certo, você tem que aprender a ceder. Se você não souber isso, não vai dar certo. Do mesmo jeito que a pessoa também precisa aprender a ceder. Sim. Porque, cara, é uma equação muito difícil, porque você precisa aprender a ceder ao mesmo tempo que você tem que aprender a ceder ao ponto de não se perder. Tá. Porque a partir do momento que você cede demais e você se perde, lá na frente vai fazer falta. Sim. Não dá. E você tem que ceder o suficiente pra que você também não empurre a outra pessoa. Você não sufoque a outra pessoa. Eu acho que esse tópico aqui, ele conversa muito com tópicos da nossa pausa, porque uma vez que tu cede muito e a pessoa ela não tem essa via de mão dupla, ela acaba se tornando a pessoa que tá, tipo, complicando a relação. E aí, às vezes, tu não percebe e entra no limbo. A pessoa que não cede. Exato. E aí é muito complicado isso, porque as pessoas elas precisam reconhecer que vocês estão num relacionamento a dois, vocês têm compromisso com o outro e tem que ter empatia. E aí eu coloquei na minha cabeça que existem, eu não sei, eu não consigo listar se são 3 ou 4, então eu vou falando aí, depois a gente enumera se são. Mas eu acho que gentileza é uma coisa essencial morando a dois, velho. Mas isso aí é no mundo. Ai, nem sei. Não, mas de verdade, eu acho que gentileza Gente, é uma coisa muito importante. meu medo é as pessoas descobrirem que eu gravo com o Marcos e eu ser cancelado no TikTok. Sério. Eu passo o dia tentando construir consciência política pra gays e garotas. Não. E gravo com o Marcos. Não, eu concordo que gentileza é uma característica importante do mundo todo. Mas eu acho que para um relacionamento, acho que as pessoas às vezes elas não conseguem entender o conceito de gentileza dentro de uma relação, sabe? Ai, não. É sobre, tipo, tu querer proporcionar e tu, sabe, tipo, querer fazer acontecer pela pessoa e não necessariamente querendo algo em troca. Mas se a pessoa também não for gentil o suficiente, tu vai se sentir desfalcado, porque é uma coisa que tu quer. Sabe? Uma coisa, é cuidado. Eu acho que preocupação é uma... Obviamente, também não vou ficar sempre preocupado, sempre pensando em ti e tal, mas eu acho que empatia, eu acho que é um tipo de gentileza, sabe? Eu super entendo. Mas falando assim, por exemplo, dando um exemplo de uma relação minha em que eu morei junto com a pessoa.
Cara, foi uma das pessoas mais gentis que eu já morei, uma das pessoas que mais me amaram, e eu sei o quanto ele me amou, eu amo ele, tipo, eu ainda tenho muito amor por ele. Mas a gente tinha um problema muito óbvio de relacionamento, que era, tipo, limpeza de casa. Porque existiam dois extremos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter a casa limpa, mas eu sou muito bagunceiro. Eu aprendi a viver na minha bagunça. Eu detesto que organizem a minha mesa, porque eu sei exatamente onde cada coisa está. Sabe, tipo, memória fotográfica pra você memorizar a bagunça? Eu tive que aprender a viver assim, porque eu nunca fui uma pessoa organizada no meu ambiente. Pra ele, a desorganização era igual à sujeira. Eu sou assim. O fato de uma coisa estar fora do lugar pra ele significava que a casa estava suja. Eu sou assim. Só que isso não apagava a gentileza dele. Eu sou assim. Isso não... Escroto. Isso não apagava a gentileza dele, sabe? Sim. Por isso que eu falo sobre o negócio do CD. Só que daí o negócio do CD tem o outro lado. São CD lado A, lado B. Porque CD já virou um CD. Daí já deixa de ser disco. Por que eu falei isso? Não precisava. Desculpa, gente. Continua. Volta pro tópico. Quando eu falo sobre CD, quando você cede demais, você se perde no seu personagem. Quando você se perde no seu personagem, isso vai causar uma crise em você. E você não vai mais se sentir confortável naquela relação. É verdade. Entendeu? Ai, que susto, caralho. Meu Deus do céu, é o fantasma do ex. Ai, que susto. O cenário tá caindo. Vai, continua. Não, acho que é isso, assim. Por exemplo... Não, mas eu falei de gentileza como um dos traços importantes pra, erguer um relacionamento amoroso a dois. Para além da gentileza, existem outros também. Não, existem. Só que, tipo, a gentileza entra nesse lugar pra mim do excesso. Se você for muito gentil, se você for muito empático e você não souber manusear e equilibrar até onde são as suas fronteiras, até onde são as suas bordas ali, em algum momento isso vai ser muito ruim pra você. É verdade. E aí isso vai causar conflito. Ele tem um ponto, viu? Eu sou mais velho. Não significa muita coisa. Não, porque deu tudo errado. Não é à toa que eu tô solteiro. Questão, eu tinha colocado respeito. Quando eu falo respeito, você me lembra daquela campanha da Fernanda Montenegro pro Itaú? Respeito. Não sei... Ai, que saco, Pedro, caralho! Toda vez que você tá porra de um meme, tu não lembra? Era aquela pequena lá, aquela criança que gravava com a Fernanda Montenegro. Ai, amigo. Enfim. Gabi, tu lembra? O Gabi não lembra também! Porra! Amigo, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Nós somos bons profissionais. Nós temos uma vida. Nós estamos construindo uma carreira. Não. A gente não passa o dia inteiro na internet. Aqui é a tua carreira. A gente ainda vai ter um episódio sobre isso. Eu não quero mais. Gabi, corta. Gente, ó, eu tinha Imagina, amigo, era aqui, ó. Eu já colocado gentileza como um traço de personalidade muito importante para que um casal consiga crescer. E principalmente comunicação, que é uma coisa que a gente tá falando desde o primeiro momento que a gente ligou a câmera aqui desse episódio. É que nem a nossa relação. Se não tivesse comunicação, a gente não conseguiria manter isso aqui. Nunca a gente teria conseguido também. Primeiro que seja dando certo. Igual minhas relações. Não, mas realmente tá dando certo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que gentileza, comunicação, respeito também. Respeito... Parece tão vago, né, quando a gente fala respeito. Parece. Mas é porque eu acho que as outras duas coisas estão, tipo, meio que uma coisa... Por que você tá olhando pro Perol? Vai, Santana! Quer um perfume? Não fala. Se fuder. Bora, caralho, vai. Eu acho que essas três coisas, elas estão, tipo, meio que juntas. Elas não se desassociam, sabe? Pra você ser gentil, precisa existir o respeito. Pra você poder respeitar alguém, precisa existir comunicação. Sabe? E uma vez que você respeita alguém, você aprende a se comunicar. Não, Deus o livre. Então, eu acho que uma coisa acaba... Não, se Deus te livrar, você não vai ter porta. Não é isso. Deus não te livrou. Quando eu começo a ficar porra, aí eu começo a reagir às conversas. As pessoas vão achar que a gente tá bêbado. Quando eu começo a fingir que eu tô porra, e aí eu começo a fingir que eu sou aquelas mulheres porta de vila que fica com só... Não, Mas você faz isso todo episódio. Mas é porque eu sou sempre assim. Aí eu fico, não.
Eu só queria falar, Jéssica, a sua ideia de ter um drink diferente pro episódio não deu certo. Pra mim deu super certo, mas enfim. Não, mas amigo, é sério, eu acho que a gente precisa, acho que pra gente construir relações saudáveis, essas três coisas, elas meio que caminham juntas. Sim. Acho que elas são indispensáveis, elas são inseparáveis, senão as coisas não vão funcionar. Mas eu acho que isso entra num lugar básico, do tipo, amizade é assim, relacionamento de trabalho é assim, a nossa relação profissional, ela é assim. Sim. Quando a gente fala sobre casamento, quando a gente fala sobre conviver junto, morar junto, existe esse lugar de que você tem que construir um lar é muito diferente. Nossa, completamente diferente, gente. É muito diferente. É aquilo que a gente tava falando. A gente tava conversando. A gente não troca a pauta antes do episódio, né? A gente só diz os temas onde cada um. Isso. E vai batendo pra saber se é contrastante demais, se é longo demais. E aí, quando o Marcos me falou desse tema, e aí ele foi me explicar o que era, é essa lógica de você construir uma casa junto, sabe? Quais são as obrigações de cada um? O que cada um vai colaborar? E é sabe? importante falar que caso você esteja passando por esse momento agora, essa nova etapa, porque tudo na vida é uma etapa, ainda mais pra relacionamento. Então, pra você que está passando essa etapa agora de, pô, caralho, eu vou morar junto com uma pessoa, esteja disponível para as mudanças. Porque elas vão existir. Elas vão. Ah, porque eu não vou... Isso aqui eu não vou aceitar. Você vai ter que aceitar, amor. Vai ter que aceitar. Tudo deve ser mudado. E se não for mudado, vai ser um problema eternamente. E tipo assim, coloca os dois pés no chão agora. Ah, porque eu não vou mudar pra isso, não tem problema. O seu namorado vai encontrar outra pessoa que vai mudar pra ele. Porque não é assim, velho. É uma viagem de mão dupla. O que tava falando desde o início. Ele tava falando sobre ceder. Se você não ceder seu espaço, ele vai encontrar uma outra pessoa que vai estar disponível pra ceder. Por isso que eu tava falando sobre aquela história. Vou voltar no meu tópico agora e complementar com outro. Não, rebobina aí. Não, sabe o que é? Por isso que eu tava falando que quando a gente cresce numa sociedade que cria essa imagem, esse mercado, esse culto, essa cultura de que você precisa de um amor, você merece um amor, e as pessoas passam a acreditar de que elas têm que casar, as pessoas têm essa crença, né? Eu preciso casar. As pessoas precisam casar por quê? Porque elas não querem ficar sozinhas. E porque tá muito caro morar sozinho. Porque tá muito caro morar sozinho, porque elas não querem terminar igual o pai delas, e porque elas acham que elas merecem. Só que daí o problema disso é isso, quando surge um problema, você não quer resolver. Você vai pular pro outro. Você não quer ficar sozinha, mas você também não quer perder tempo resolvendo o problema. Então você vai achar quem é menos conivente. E aí, quando você tá o tempo todo buscando quem é o mais conivente pra você, você não consegue ter um relacionamento aberto, porque cria um ambiente de insegurança. Qualquer ameaça se torna uma ameaça. O que é um problema também, né, Pedro? Porque, Não, por mas exemplo, é um problema. Eu acho que, por exemplo, tem as pessoas que elas também são muito coniventes com o seu próprio conforto. Então, tipo, vê um problema ali acontecendo, apenas aceita porque ela acha que merece aquele amor. Exatamente. Já entra um pouco nisso. Sim. Mas eu também acho que muitas pessoas desistem por muito pouco. Porque elas sabem que elas vão procurar o outro. Mas tipo assim, tem que colocar... Porque é mais fácil, porque assim, mas é porque no fundo elas não estavam... Por que elas desistem muito fácil? Porque elas não estavam ali por amor. Elas estavam ali porque elas se sentem obrigadas a estar com alguém. Eu acho que pode ter esse pensamento, mas eu acho também que tem a questão de talvez você não compreender o formato de amor que você está recebendo. Porque, por exemplo, eu tô muito satisfeito porque meu namorado faz isso, é isso assim, tá, mas você vai terminar com ele e vai procurar outra pessoa. A probabilidade não é muito alta e você encontrar uma pessoa semelhante com os mesmos problemas. Com os mesmos problemas. Porque, sabe por quê? às vezes o problema tá na pessoa. Sim, porque a gente procura a falta. O amor, segundo a filosofia e segundo a psicanálise, o amor nasce a partir da falta. Olha o gancho. A gente... peguei bem, né? A Sério? gente procura aquilo que falta na gente. É Fale. aí que nasce o amor. Fale. Como que algo que nasce da falta vai dar certo? Fala, caralho! Se porra! você não conseguiu se preencher, como que você vai preencher o outro? Como que você vai o tempo todo procurar o outro que tá preenchendo você? Você não vai achar. Porra! Vem aqui. Caralho, égua! Tô falando, tô no diretor disso no final! Égua, mana. Porra, Gabi. Olha, caralho! Ai, gente, eu amei que esses dias eu fiz uma referência ao Pará e me corrigiram. Chatos. Corrigiram? Amigo, corrigiram. Ah, não, o que falaram? Eu falei assim, égua, mana, porra, Gabi. Aí o cara falou, você sabe que você juntou tudo, né? Ele falou, você sabe? Eu acho que era paulista. Era um chato, ou eu só falei errado. Amigo. Égua, mana, porra, Gabi. É pleonasmo, né? Foi bem pelonagem, Foi, realmente. eu sei, eu entendi depois. Mas enfim. Mas essa questão sobre a falta é muito interessante, É realmente. isso. Porque é sobre isso, gente. Às vezes a gente não se percebe. Tipo assim, eu sempre namorei com pessoas mais velhas porque sinto falta de pai. É. Ri pra não ficar triste.
Uma arma apontada na minha cabeça. Por favor. Mas tu tinha um tópico que... Era esse. Era esse? Era Pode esse, a repetir o falta. título? Não, por que é algo que nasce da falta vai dar certo? Nunca vai dar certo. Enquanto a gente tá procurando o que falta, não vai dar certo. Porque a partir do momento que tiver uma dificuldade, você vai partir atrás do outro. É que nem aquele livro da Jujute, né? A parte que me falta. Nossa, foi parar no mesmo lugar que ela? Ai, me senti... Tu não gosta de Jujute? me senti um milênio falido. Não, a Jujute ela Não, marcou uma verdade. geração. Ela Mas marcou- ela tinha falado sobre aquele livro, a parte que falta. Eu tava pensando em Freud e Lacan. Mas é um pouco sobre isso, amigo, querendo ou não. Tá bom, tudo bem. Não podemos fugir disso, são Senti referências. reduzido. É, mas tudo na vida é uma questão de redução. Não é? A gente reduziu todas essas perspectivas sobre relacionamento e o que a gente já viveu. Em uma hora, Não né? é, em uma hora. Tipo, gente, eu Não, lamento. mas é... Sim, só voltando, só centrando aqui, gente. Amigo, enquanto a gente estiver procurando algo que falta na gente... eu vou pro final do episódio. Não, Então não. eu vou guardar. Não, mas eu acho que, por exemplo, eu tava falando agora sobre a gente, talvez, sobre relacionamentos que se desgastam muito cedo. Acho que até de uma forma prematura. Por situações que, às vezes, a pessoa que tá insatisfeita no relacionamento não percebe que se ela ficar solteira, ela vai lidar com homens ou mulheres que vão reproduzir as mesmas decepções, por exemplo. Porque tipo, às vezes o problema... era isso que eu queria falar. Porque como a gente procura a falta, como a gente procura o que falta, essa pessoa, ela vai sempre continuar procurando a mesma coisa. Porque ela não tá procurando o amor, ela tá procurando o que falta nela. E do mesmo jeito que ela achou no primeiro problema, aquilo que talvez complementasse ela vai continuar procurando a mesma coisa. Porque ela tá procurando uma falta que é dela, não uma falta que é da outra pessoa. E aí, por exemplo, muitas pessoas me perguntam às vezes, tipo, nossa, tu e o Pedro estão namorando há muitos anos e tal. E, tipo, como é pra fazer isso acontecer, sabe? E, gente, eu já errei muito com o Pedro já errou muito comigo. Só que é sobre também tu colocar na balança e falar, tipo, não, eu acho que não foram erros também muito absurdos ao ponto de sustentar. Não, até porque eu particularmente sou uma pessoa que não sei se isso é saber lidar com os seus próprios problemas. Mas eu não sou muito de guardar rancor, também não sou muito de brigar. Então, das vezes que a gente tem umas discussões tipo, calorosas, no dia seguinte a gente já se resolve. Eu acho que a gente tem um futuro muito lindo pela frente. E hoje, mais cedo, também, aqui no episódio, comentários sobre abrir o relacionamento e vocês terem uma confiança muito um no outro. Para além da confiança que eu tenho no Pedro, eu tenho muita confiança em mim. Sim! Então, tipo assim, amo muito o Pedro, a gente tá fazendo acontecer aqui, morando em São Paulo, juntos e tal, salário, emprego, relacionamento aberto também e tal. Então, tipo, a gente vai se organizando, vai se arquitetando, mas, tipo, pô, não deu certo. Ok. É sobre, tipo, confiar no seu próprio taco também, sabe? Eu vou fazer de tudo pra fazer acontecer. É isso, eu não vou me dispor, mas, porra... Essa semana a Fernanda Lima falou numa entrevista que, tipo assim, se chegar no momento que a gente terminar, ela e o Rodrigo Hilbert, tudo bem, a gente segue o baile. É óbvio, né, minha filha? Depois de 20 anos, 3 filhos lindos, fica fácil falar isso, né, meu bem? Por favor, né? Gente, faça meu favor. Amiga, ainda bem que tu confrontaste ela. Acho que ninguém tinha feito isso até agora. Eu acho que ela vai se sentir nervosa agora. Ela vai. Até ela porque... vai ver esse trecho. E sabe o que é o meu nervosa. sonho? Ser o Rodrigo Hilbert das gays. Ter um casamento padrão, sem filhos e ter um programa de comida caipira na GNT. E foda-se todo o resto, né? Que são 300 mil hobbies, a habilidade de carpintaria. E aí tu não quer trabalhar também, né? Amigo, eu adoro... amigo, eu adoro lustrar uma madeira. Eu quero... Ai, senhor, desculpa, Luísa. Vamos. Bom, olha, de tópico eu não tenho mais nenhum. Agora tem o término, tem que acabar, né? Tudo acaba. Eu ia puxar agora o tópico de término. Teus términos foram bons? Não. Eu acho que nenhum término é bom. Nenhum término é bom, mas eu queria contar um término, que ele é ótimo. E no final eu vou falar qual é o pior tipo de término. Ele é épico pra mim, porque eu tive uma relação tóxica, eu tive um relacionamento abusivo, psicologicamente abusivo, de uma pessoa que parecia que o passatempo e o hobby dele era me colocar pra baixo. O passatempo dessa pessoa era falar que eu era insuficiente de alguma maneira. Eu sofri um burnout no trabalho, porque eu tinha sofrido assédio de uma pessoa dentro do trabalho, que me humilhava muito. E aí um dia eu acordei, tô contando isso, um adendo, só pra vocês entenderem o nível de absurdo da relação. Um dia eu acordei travado na cama, assim, sabe? Eu não conseguia mexer o meu corpo. E aí eu tive que ir pra emergência, médica, não sei o quê. Ele falou que a culpa era minha. Porque eu não tinha denunciado a chefe que me abusava.
Era esse tipo de pessoa. E aí eu fiquei muito mal, depois disso eu fiquei muito doente, eu perdi muito dinheiro, minhas finanças ficaram super fodidas, não sei o que e tal. E essa pessoa tinha ganhado muito dinheiro com Bitcoin. E aí ele foi fazer uma viagem pra Europa. E aí quando ele foi viajar pra Europa, eu já queria terminar com ele. Aí minha mãe falou assim, do tipo, não, espera, vai que a saudade faz vocês quererem ficar juntos, não sei o que e tal. Eu apoio isso também, gente. Lógico que não, né? Foi ele viajar que as pessoas começaram a falar, como você tá mais bonito, como você tá mais feliz. Acontece também. Caralho, que péssimo. Não, mas eu acho que a distância, ela vem pra apresentar. Ou se é pra manter, ou se é pra não manter. Acabou, a distância é boa. Aí, beleza, chegou um ápice da viagem que eu tinha decidido que eu não queria mais, que eu ia terminar com ele. Até que um dia, durante a viagem, aí ele começou a se sentir sozinho na viagem. Porque ele foi passar 3 meses fazendo mochilão na Europa, então ele tava sem amigos, tava sem eu, tava tipo sozinho. E aí ele colocou culpa em mim, de novo, porque tudo era culpa era minha, né? Aí ele falou, eu tô aqui sozinho, passando por esse momento, sendo que você podia estar aqui comigo se você fosse responsável, se você soubesse administrar o seu dinheiro, se você não tivesse gastado tudo que você gastou nos últimos meses. Tipo assim, gente, eu tava doente, gastando, sei lá, R$500 de remédio por mês, sabe? Aí beleza, como que a gente terminou? Aí eu amo essa cena. Ele chegava da Europa num sábado. Aí, e a gente ficou 15 dias sem se falar antes da volta dele. Tá. E aí, só que antes dele voltar, ele já tinha me falado que uma das coisas que ele mais sentia falta era de comida. Era de comer comida brasileira. Então o que eu fiz? Eu aluguei um apartamento pra mim. E isso a gente sem se falar. Tá. A gente morava junto. Eu aluguei um apartamento pra mim. Aí, infelizmente, o meu colchão não chegou a tempo. Mas aí eu combinei que eu ia pra casa de uma amiga. Aí eu fiz arroz, feijão, batata frita e bife pra esperar ele chegar da viagem. Ele chegou da viagem, eu servi a comida, coloquei um prato e a gente morava numa casa que o sofá, a gente morava no Copan, que tipo a janela a parede é a janela, né? Então o sofá ficava encostado na janela. Quando ele começou a comer o arroz com batata frita, eu puxei a minha mochila e falei, a gente precisa conversar, eu tô indo embora. E aí eu... Voltei pra mim, cê sabe que é bom andar no mar, só quero... Aí falei, estou indo embora. A bicha assim. Porque é óbvio que a pessoa perversa não quer saber que tá errada, né? Aí eu fui, saí, aí a coisa mais triste, aí tipo, a história ficou mais triste pra ele assim. Lembra de Big Little Lies? Lembra da música de abertura de Big Little Lies? Isso. Aí, tá bom. Aí... isso foi tipo sábado, sexta, isso foi sábado. Aí eu falei pra ele, amanhã eu venho aqui meio-dia pra gente fazer a separação das coisas e combinar a divisão das contas da casa. Eu tô indo embora. Fui embora. Estou indo embora agora. Cheguei. Mas já está lá fora. Porque gay interior do Paraná não chora. Para, gay. A Rússia brasileira, porra. Vai, continua. Aí... Cheguei no domingo, meio-dia, a gente fez a separação. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou vender, isso aqui eu vou comprar, isso aqui não sei o quê, nananana. Meu, a bicha trouxa, a hora que eu tava saindo de casa, ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, não. Aí ele deu play na TV, começou a tocar a abertura da série, e eu saindo de casa, fechando a porta, e ele deitado no sofá. Eu falei, toma, se fudeu, por tudo que me humilhou, babaca do caralho. É isso, nossa, amigo, esse foi... Não, sério. E ele ainda... Foi um término tipo Insensato Coração, né? 2015, da Rede Globo, foi muito bom. Amigo, não sei, porque eu não tinha TV nessa época. Eu não assisti também, eu só vi um corte no TikTok. E o texto daquela época era muito bom, eu falei, nossa, ai, amigo, foi mais ou menos isso, foi ótimo. Os outros términos não foram, tipo, muito legais nesse nível, assim, não. Tanto que eu não falo com os meus ex, tirando o último. O meu último término, a gente combinou que a gente não ia perder a amizade. Então a gente ainda se fala, tipo, a gente ainda, tipo, esses dias ele me mandou mensagem perguntando como tava a vida. A gente tentou ficar numa boa, porque foi uma coisa mais do tipo, cara, entendo que nesse momento da vida, cada um tem que buscar o que quer. Acho que foi um acordo comum, sabe? Mas os outros não, os outros rolaram umas babaquices, assim. Mas esse foi épico, eu amo essa cena dessa gay sofrendo. Nossa, de términos, assim, eu lembro que quando eu terminei com a Bruna, foi a minha primeira namorada, a gente terminou terminou hétero, não conta. A gente terminou pelo WhatsApp, fiquei ok. Nessa época já existia o WhatsApp, amigo. E aí, eu terminei com ela terminou comigo, fiquei ok, não tem problema nenhum. Quando eu terminei com o primeiro homem que eu tava ficando na minha vida, eu também não queria mais nada, ele também não, então foi tipo um término muito tranquilo. Eu falei, olha, eu já não tá mais rolando. Aí ele, putz, eu também acho que não tá. Aí eu falei, perfeito, então best. Nunca rolou. E aí, perfeito. E aí, ok, terminamos. O meu primeiro namorado foi um término muito escroto. Tipo, foi feio.
Porque ele falou assim, eu acho que não tá rolando. Eu falei, eu acho que também não. Aí ele, na verdade, acho que nunca rolou. Aí eu fiquei, E eu fiquei muito triste, porque era uma coisa que, apesar de não estar gostando, era uma coisa que eu queria. Que entra um pouco no tópico que o Pedro tava falando, que é mais desmerecer o amor. Mas era uma coisa que eu queria. E aí, enfim, não rolou. Eu sofri por muito mais tempo do que o relacionamento foi. Eu, sei lá, a gente tinha namorado por 1 mês, eu sofri por 5 meses. Até me reparar, sei lá, perceber que ele era feio, muito chato e com uma carreira que não era promissora. E aí enfim, né? Aí eu tive meu segundo namoro, que foi o pior término pra mim, assim, foi tipo... Não de... o que aconteceu... Mas enfim, o que acontece? Foi um término que eu não imaginava que fosse acontecer. Assim, depois que a gente terminou, eu percebi que... Você vai contar término? Tinha muitos sinais, porque não tem por que eu me aprofundar muito neles. Só tem 2, é verdade. Pois é. Por exemplo, tu tivesse uma história muito bonita agora de término. Eu não tive uma história assim. Tá. Mas, enfim, esse meu segundo... eu não esperava que a gente fosse terminar. E aí, quando a gente terminou, eu percebi que já tinha tido alguns sinais que a gente iria terminar. Você sofreu? Muito, amigo. Foi 1 ano sofrendo. Isso é ruim. Nossa, e teve um dia... que eu odeio. Primeiro de tudo, esse meu namorado, na época, teve a brilhante ideia de terminar comigo 4 dias antes do meu aniversário. O que eu acho isso muito filha da putice. Nossa, muito. Eu acho isso muito filha da putice. Inclusive, tipo assim, a gente tem uma relação amigável hoje em dia. E a gente já conversou sobre isso há uns anos atrás. Mas, tipo, mano, eu falei pra ele, nossa, foi ruim, sabe? E aí ele terminou comigo 4 dias antes do meu aniversário. Meu aniversário era uma terça-feira, a gente terminou numa sexta, que já era ruim. Porra, tu vai terminar logo numa sexta-feira? Acabou o final de semana pra mim. Acabou, termina numa terça. Porque eu sofro, aí sexta-feira já saio com os meus amigos pra ficar melhor. Agora, porra, falta planejamento também, eu acho. Acho que falta um pouco de empatia. Falta empatia. Eu acho uma falta de empatia. Planeja, foda-se. Aí, porque senti que era agora pra... Foda-se, planeja, mudava. Também achei. Se mata. E aí a questão que é o seguinte. Ele terminou comigo numa sexta, terça-feira era meu aniversário, e na sexta-feira da semana seguinte do meu aniversário, eu fui pra um bar, pro Ouriço, que eu tinha falado outro dia pra ti. E ele tava de encontro com outro cara. Tipo, mano, que falta de respeito. Naquela cidade, não tinha, o Gabi sabe, não tinha outro rolê a não ser Ouriço. Amigo, em qualquer cidade que você estivesse, se você estivesse em Tóquio, Osaka, ele ainda ia estar no mesmo bar que você. Porque esse é o karma do homem gay, entendeu? Não tem o que fazer, aceita. Enfim, foi ruim. E eu lembro de uma história que foi... foi podre, mas já foi da minha parte. Amigo, foi muito podre, eu morro de ódio desse dia. Eu tinha comprado ingresso pra ir pra uma festa com os meus amigos. E era uma festa que seria numa chácara. Pupari, o nome da festa. Mas não era Pupari, era Pupari. Pupari. Que também chama piscina, lógico, mas... Tá. Enfim, o nome da festa era Pupari. E era numa chácara, longe pra caralho de Belém. Tu pagava o ingresso que era caro pra pegar um ônibus pra ir pra essa festa. E eu, nossa, vou com meus amigos, ok. Primeira Pupari, tá? Uma festa que já aconteceu há muitos anos, eu acho que até pararam de fazer, mas enfim. Eu fui e eu falei, vou me arrumar pra essa festa, vou comprar uma roupa nova, eu vou fazer meu cabelo numa barbearia próxima de casa, que cobrava R$50 o corte, o que hoje já é comum. Em Belém ainda, R$50 de corte era caro. Nesse dia que eu fui cortar meu cabelo, ele falou assim, quer que eu faça tua barba? Eu falei, nunca fiz, né, barbeador, eu acho que eu vou fazer. Mano, eu paguei. O cara arrasou na minha barba, só que a minha pele não funciona com navalha. Com navalhas. Ficou irritada. Amigo, tu não tem noção. Sério, quem tinha tripofobia, acho que corria de mim. De tanto que isso aqui, bum, inchou, bum, inflamou, ficou horrível. E eu fui pra festa mesmo assim. Eu fiquei com dó de um amigo hoje, que ele postou uma foto, que ele tinha ido no barbeiro também, assim, tipo, uma coisa que ele nunca fazia. E ele ficou muito gato, se você olhar daqui pra cima. Ai, amigo. Tadinho. Sério, fui eu nesse dia. E aí, pior que eu cortei, aí eu voltei pra casa e falei assim, babado, tá bonita. 5 anos depois. E aí, amigo, eu acordei, bum, sério, isso aqui tudo, tava horroroso. E eu fui pra festa mesmo assim, né, porque eu já tinha comprado essa porra. Cheguei lá, o meu ex estava lá, com o ficante dele, que era um gato também, e eu, horrorosa, escrota, e o pior, nesse dia, ele tinha chegado atrasado com o ficante dele. Ou seja, a festa começava às 3 da tarde e acabava, sei lá, 3 da manhã. E eu cheguei lá às 3 da tarde. Ele chegou às... Você já tava destruído. Não, eu cheguei umas 4.
Ele chegou 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu já tava acabado, com a minha pele toda irritada. E ele tava com o ficante dele muito bonito, sério, queria me enterrar. Eu lembro que eu falar com ele, oi. Aí eu... eu chorava. Não é fácil, Gente, juro, e não o pior... é fácil ser gay e branca, Marcos. Foi horrível. Não, amigo, como posso te incomodar mais? Gente, foi muito ruim. Mas hoje em dia, eu tô melhor do que ele, tá tudo bem. Pelo menos eu acho que é isso. Cara, Mentira, não. O único término que eu sofri foi o do meio, foi o segundo término. Porque eu amava muito ele. E era um término que terminou por um motivo que não era. Eu não tava fora do meu controle, né? Não é que era o negócio do ninfo. Sim. Não é que ele não me amava, não é que a gente tinha problema, não é que a gente não se dava bem, mas que tinha uma condição que é clínica que... Nossa, é muito complicado quando tu precisa terminar, mas tu também não quer evidenciar que esse é o problema, porque tu não quer que a pessoa se sinta mais mal. Não. Teve que evidenciar, né? Mas esse é o caso, teve que evidenciar. tem que evidenciar. Só que era uma evidência que, assim, do tipo... Porque na época, ele não entende... Na época, ele demorou... Depois que a gente terminou, ele demorou uns 6 meses pra procurar tratamento. Ele não tinha diagnóstico? Hã? Ele chegou a ter diagnóstico? Ele chegou depois. Depois ele me escreveu falando, tipo, conversa com um psiquiatra, com um médico, entendi qual era a minha compulsão, meu problema. Mas quando a gente terminou, não existia um diagnóstico e ele não entendeu o motivo de eu estar terminando com ele. Mas eu sabia que era uma coisa que, tipo assim, cara, fugiu do saudável pra mim. Sabe? Tipo, eu não conseguia lidar. Aí isso foi muito sofrido, porque era uma coisa que, tipo assim, você não consegue ajudar a pessoa, porque a pessoa não quer ajuda, e tá fora do seu alcance, né? Isso é foda. E aí hoje, gente, eu só queria dizer uma coisa pra vocês. Hoje eu não queria trazer o colapso. Hoje eu queria trazer um clichê pra vocês. Hoje eu vou terminar com um papo muito sério. A gente só vai conseguir se relacionar e a gente só vai conseguir amar alguém a partir do momento que a gente aprender a se amar. Quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a lidar com as nossas inseguranças. A gente aprende a lidar com as nossas faltas. A gente aprende a lidar com questões que a gente não projeta no outro. Então, enquanto você não conseguir se olhar no espelho e dar um sorriso pelo quem você está vendo no reflexo, você não vai conseguir ter uma relação saudável. Procure terapia. Pior que eu acho que é literalmente isso. Até porque uma vez que tu não tem confiança em ti mesmo, tu não consegue entrar no relacionamento de uma forma com que tu consiga ficar tranquilo caso ele não vá mais acontecer. Não. E eu acho que esse é o principal X, assim. Mas porque, tipo, teu mundo vai acabar se acontecer isso, tudo bem que é uma perda. Uma perca. Perda. Eu não sei, eu falo sempre errado, as pessoas me corrigem no TikTok. É uma ausência na nossa vida. Ausência. Mas, falta. Enfim, não é fácil pra ninguém, mas eu acho que é importante ter esse. Bom, gente, a gente se vê no próximo episódio sobre solteiros, entre o colapso e o colírio, porque te falar, as inscrições para amizades coloridas na Pompeia continuam abertas. Anyways, voltando ao episódio, ao tema do episódio seguinte. Solteirice estará entre o colapso e o colírio no próximo episódio, até porque tem seus prós e muitos contras. Gente, a pista tá salgadíssima, tem muitos contras, eu tô só brincando, tá? Tá difícil. E às vezes o sódio tá muito pesado. E é isso, gente. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Eu tô ao final desse episódio, que provavelmente vai ser o mais longo. Eu sempre falo isso no episódio, mas é porque eu sempre acho que a gente tá falando pra caralho. É porque o Marcos é preguiçoso, ele não quer trabalhar. Quem quer? Beijo, gente. Tchau. Beijo. Se inscreva no nosso canal. E não esqueçam de assinar as notificações pra receber mensagem quando sair um episódio novo toda terça-feira, às 8 horas da noite. Beijo. A gente tem que sair do quadro. Eu quero mais Aperol. Acabou, amigo.